Olá! Em um mundo globalizado, com mudanças em ritmo acelerado e níveis altos de competitividade, como o Brasil está se saindo? O que temos a aprender com países como Estados Unidos, Canadá, Rússia, China e Índia, quando o assunto é investir em pesquisa científica e inovação? Um país forte precisa, de fato, de indústrias fortes. E indústrias fortes só acontecem se tiver inovação. Então, a agenda de inovação é uma agenda de crescimento para o país. O Brasil, em 2014, somando setor público e privado, investe 1,38% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Se formos olharmos para os outros países, os nossos potenciais competidores, países da OCDE, países mais desenvolvidos, o percentual é muito maior do que esse. Mas eu estava falando da Bombardier, que tem mais de 2 bilhões de subvenção, e parte dessa subvenção poderia vir também para empresas nacionais como a Elibras, como a própria Embraer, etc. No mundo inteiro você tem, em casos de fundos setoriais também, que apoiam a tecnologia, o apoio à construção, por exemplo, de drones, que mudou o cenário de defesa nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil isso engatinha. Em 77, o Brasil foi ultrapassado por Taiwan, uma ilha de 20 milhões de habitantes. Em 83, pela Coreia. O Brasil tinha 21 patentes em 77, 19 em 83. A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu mais uma vez os fundos de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. Quando se trata de investimentos para o aperfeiçoamento tecnológico, como é que as coisas funcionam no Brasil? Que suporte é dado a pesquisadores e inventores? Esse é o assunto do programa Em Discussão. O sistema de financiamento e inovação, o sistema de ciência e tecnologia no Brasil, ele não é tão recente, não. Ele começou lá em 67 com a FINEP, em 69 criou o FNDCT, então ele já tem uma base, já são cinquentões praticamente. A fim de dar maior regularidade ao orçamento, na década de 90 se criou os fundos setoriais, que foi um avanço. Qual que era a ideia? Você criar um fundo para dar estabilidade na aplicação dos recursos, em vez de você ficar dependendo de questões orçamentárias. Esses fundos setoriais eles foram criados para atender aos setores produtivos, até aí tudo bem. Só que a gente olhou lá o desempenho hoje e vê que isso não gerou em emprego, em renda, em crescimento para o país. Nos últimos anos, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação evoluiu de uma estrutura simples, baseada em agências de fomento, para um modelo complexo e com capilaridade que compreende ministérios, secretarias, organizações de classe, universidades, institutos de pesquisa, empresas e outras instituições públicas. Apesar dessa expansão, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D, proporcional ao PIB, representa 1,24%, tendo avançado apenas 0,2% desde o ano 2000. Além do baixo percentual, ainda há recorrentes cortes anuais e destinação diferente. Começamos por aqui o diagnóstico de onde começa o problema. Anualmente, o IBGE ele lança o PINTEC, que é a pesquisa de inovação tecnológica, em que mostra os indicadores de inovação no Brasil. Geralmente, o número que é mais destacado é o número associado ao número de empresas inovadoras, que é alguma coisa em torno de 31%, 35% das empresas. Esse número é sempre muito destacado. E quando você olha o número de empresas inovadoras no Brasil, não difere muito da Espanha, não difere muito de Portugal, não difere muito de Itália e tudo mais. O Funtel é um outro fundo, que esse é mais específico, a contribuição de 0,5% sobre a receita bruta das empresas de telecomunicação e contribuição de 1% sobre a arrecadação bruta de eventos participativos realizados por meio de ligações telefônicas. Então, são fundos que foram utilizados para desenvolver a ciência, tecnologia e inovação. Temos que rever todas as formas de arrecadação dos diversos fundos que compõem o FNDCT. Quando eles foram estruturados, era uma outra época. Não tem nada a ver com a época de hoje que nós estamos vivendo. Na verdade, o FNDCT veio lá de trás, mas com recursos do BID e outros tipos de recursos, né? Foi a partir de 98 que começou a regulamentação desse novo FNDCT a partir do Fundo Setorial do Petróleo. O Fundo Setorial do Petróleo, por exemplo, que é o maior fundo do FNDCT, hoje ele é profundamente impactado pela Lei 12.734, que destinou todos os recursos para o fundo social. Então, do ponto de vista legal, o CETEPetro não existe mais.
O que existe é o Fundo Social, e hoje, inclusive, tem propostas de lei no sentido de que o Fundo Social aplique 25% em ciência, tecnologia e inovação, sem grandes questões da divisão do que é a ciência e a tecnologia. Então, a Lei 12.734, ela tem que ser revista. Na verdade, a gente saiu de uma arrecadação, né, de em torno de 5 bilhões para alguma coisa que é 3 bilhões e alguma coisa. Então, ou seja, uma perda de 30% a 40% de arrecadação do fundo aconteceu a partir de 2000. Foi o ano que saiu? Isso foi de 2014. Tá? Porque os recursos que compunham o FNDCT agora vão para o Fundo Social. Então, a parte que era ligada ao petróleo. Então, o CT Petro, que era o maior dos fundos do FNDCT, ele para de contribuir para o FNDCT e vai compor o Fundo Social. Então, a gente percebe que existe uma distância bastante grande entre o que é arrecadado e o que é pago. Então, aí a gente começa a tratar de questões ligadas a contingenciamento, a recursos que, de fato, são arrecadados e iriam para o FNDCT, mas não vão para o FNDCT, porque precisa ser alocado em outras áreas, gerar superávit primário e aí outras coisas que entram no governo. Mas o fato é que uma parcela importante dos recursos sequer são aplicadas porque são contingenciadas. Só no FNDCT a gente terá, muito possivelmente, para o ano seguinte, 2017, uma reserva de contingência, que é um contingenciamento de 55% da arrecadação do FNDCT. Ou seja, então, a gente não está falando de passado, eu estou falando do futuro. O futuro ele está reproduzindo exatamente as orientações do passado. Isso é preocupante. Então, quando eu estou falando, o Brasil está mudando em termos de ciência, tecnologia e inovação? Não. Aliás, a história está ficando ainda pior. Então, eu tenho o quê? Basicamente, 21% dos recursos que tem uma conexão direta com empresas. Dentro de recursos do CNPq, uma parte é para a empresa. Tem o RAI, tem o Inova Talentos, que foi também financiado, mas são alguns poucos projetos. A maior parte dos recursos do CNPq são para ser alocados em projetos nas universidades. E 49% é projeto de universidade para financiar aqueles microprojetos. Então, esse é o retrato que a gente tem do FNDCT. Eu pergunto, é esse o desenho de um fundo que a gente precisa ter para o país dar um salto? Acho pouco provável. E o dinheiro, que já é pouco, precisa ser muito bem empregado, porque inovação tem um foco específico, a melhoria tecnológica a serviço da empresa na ponta, tornando um produto mais competitivo. Isso requer governança, emprego correto dos recursos, critérios claros, transparência, menos burocracia, mais agilidade. Como que é feita a governança do FNDCT? Bom, nós temos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a FINEP é a Secretaria Executiva do FNDCT, nós temos abaixo disso o Conselho Diretor, que é o MCTI, os Ministérios MEC, Fazenda, o MDIC, Defesa e o Planejamento. Nós temos as presidências da FINEP, CNPq, BNDES, Embrapa. Nós temos 3 representantes de empresas, CNI. Nós temos 3 representantes de comunidade científica, SBPC e ABC. Nós temos um representante dos trabalhadores indicados pela Confederação dos Trabalhadores. Abaixo disso, nós temos mais um comitê, o Comitê de Coordenação Executiva, que é responsável pelas ações transversais. SECSEC, que é do MCTI, MCTIC agora, FINEP e CNPq e outras secretarias. E abaixo disso, nós temos o Comitê de Coordenação dos Fundos Setoriais. E aí vem as ações verticais direcionadas a cada fundo. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Isso aqui envolve governança. Por exemplo, em relação ao INPE, atualmente mais de 500 mil processos administrativos envolvendo marcas aguardam conclusão. E mais de 190 mil pedidos de patente não tiveram sequer o exame iniciado, acarretando um prazo médio de concessão superior a 10 anos. São dados da Associação dos Funcionários do INPE. Então, é urgente essa reestruturação do INPE. No último concurso, por exemplo, ainda, para o órgão realizado em 2012, das 70 vagas previstas para pesquisador em propriedade industrial, apenas 28 foram preenchidas e 7 já pediram exoneração para ocupar encargos em outros órgãos. Então, são muitos defeitos, são muitos problemas. O processo de encomenda
que dentro da história do CTPetro deve ter ocorrido apenas umas 2 ou 3 vezes, o processo de encomenda é um processo fantástico, porque ele, dentro do que o Paulo Moll comentou, ele trabalha justamente dentro da linha do direcionamento dos investimentos dos recursos que é de interesse nacional. Eu posso citar, por exemplo, um projeto de encomenda que aconteceu na Amazônia sobre a questão da febre amarela, né, em que sempre houve um problema para a indústria do petróleo na perfuração de poços na Amazônia, a questão da febre amarela, né, e houve um trabalho que foi feito, encomendado pelo CTPetro, e que hoje está sendo utilizado largamente para resolver os problemas de Zika e N outras coisas mais. Né? Foi uma aplicação direta com resultado. Eu cito uma segunda questão, que foi o laboratório de combustíveis, os laboratórios de monitoramento da qualidade de combustíveis da ANP. A ANP precisava fazer um monitoramento dos combustíveis no Brasil inteiro e não tinha condições de sair montando laboratórios. Então, a opção que houve foi de montar os laboratórios dentro das universidades. Isso foi feito com recurso do CTPetro e a grande vantagem é que isso se transformou não apenas na teoria da química, mas na prática da química pelos alunos e no desenvolvimento de uma série de produtos para fazer o monitoramento da qualidade de combustíveis, que foi extremamente útil para o nosso país. Eu entendo que se gasta muito com pesquisa pouco aplicável a mercado. Isso eu acho que para o país é absolutamente péssimo. Em qualquer país desenvolvido no mundo, e imagino que essa seja a grande ambição brasileira, as pesquisas são aplicadas a questões que possam ser realizadas pelo mercado. É lá que existe, novamente, agregação de valor. Tá? Então, dito isso, a gente tem um problema a ser discutido. Qual é a relação dos gastos desse fundo com a área acadêmica? O quanto efetivamente ele está bancando pesquisas ou possíveis inovações que vão chegar, de fato, à ponta, a essa empresa que vai colocar isso no mercado e que vai gerar um resultado com essa inovação. Do contrário, senhores, nós estaremos, com absoluta certeza, promovendo uma fuga de cérebros, gastando dinheiro com Ciências Sem Fronteiras, em que os nossos alunos, os nossos pesquisadores vão para fora, têm um conhecimento, trabalham com grandes universidades, com grandes empresas, com grandes pesquisas e acabam ficando por lá. A própria vinculação do que é gasto com Ciências Sem Fronteiras, e que tem relação com um outro fundo aqui, a própria vinculação de que essa pessoa que faz uso disso deveria retornar ao país e obrigatoriamente deixar, pelo menos por um prazo de 5 anos, esse conhecimento aplicável no país, deveria ser discutido de forma imediata. Parte dessa problemática dos gastos está no fato de que ele é gasto, o recurso dos fundos, com pesquisas pouco importantes ao país. Eu digo pouco importantes do ponto de vista estratégico. Se eu falar, por exemplo, do setor de defesa, nós podemos dizer o seguinte: a Embraer está no setor de defesa também. É verdade, a Embraer investe 600 milhões na sua área de P&D. A subvenção que ela tem do governo é praticamente mínima. Se comparada com uma Bombardier no Canadá, por exemplo, é praticamente zero. A Bombardier tem uma subvenção acima de 2 bilhões de dólares para poder melhorar a sua capacidade de defesa. Há muitos ajustes a serem feitos para que o Brasil multiplique as possibilidades de inovar e de aumentar a participação no mercado mundial. Inovação feita, o registro da patente deve ser agilizado para que a empresa logo possa lucrar e o resultado aparecer, dando retorno ao país. Então, nós temos algumas coisas que nós ficamos realmente para trás, ou por falta de vontade política, ou por falta de material humano, que nós não formamos. Nós não temos engenheiro suficiente nesse país para tocar obras, imagine, para você colocar em salas para pesquisar. Então, nós temos uma deficiência muito grande. Não basta ter esses recursos se a gente não tiver a mão de obra, essa mão de obra qualificada, para que a gente possa formar novas gerações. Qual é o maior problema? De que adianta você ter uma inovação, sendo que quando ela chega no INPI, para sua aprovação, ela demora de 8 a 14 anos? Em conversa com o ministro Marcos Pereira, a gente tem discutido muito a questão do INPI. Ultimamente, pela própria mudança, o futuro fica obsoleto em 24 horas. Então, a gente tem a obrigação de discutir governança praticamente todo mês. Eu acredito que nas ações transversais, por exemplo, nós poderíamos ter outros órgãos presentes.
como a própria BDI, e eu faço essa defesa por quê? Porque a indústria ela bate na porta do Ministério da Indústria e Comércio e, na sequência, ela vai procurar a BDI para discutir estratégia industrial. Acho que essa pode ser uma possibilidade. Dentro do Ministério de Indústria e Comércio, você tem a SDCI, que é a secretaria que discute o desenvolvimento industrial e que não faz parte dessa discussão. Então, é importante, e o próprio Inmetro também pode ter grande participação, porque às vezes você discute uma inovação e ela, óbvio, nós estamos discutindo Smart Cities agora. Foi nos passado a incumbência de discutir a política nacional de Smart Cities pela BDI junto com o Inmetro. Isto ainda é o erro da Espanha, a concepção acadêmica, é a concepção de ciência. Não, inovação não é ciência. A inovação é pegar um copo assim como eu fabrico e que o meu cliente me diz, mas espera aí, está cheio de bolhas aqui, está feio o seu copo. Eu resolvi esse problema de tirar as bolhas. Parece que não é nada, mas com isso eu vou vender muito mais porque eu vou ser igual ao meu competidor. E vou, então, poder vender mais. E, atualmente, o meu produto é rejeitado porque não tem a mesma qualidade do outro. Por que a gente não avança? Eu acho que, primeiro, é a falta de observância nos resultados. O brasileiro tem que ser um obcecado, o alemão é, o japonês é, o coreano é, o americano é, todos os grandes são obcecados por resultado. É claro que é fundamental perseguir resultados, mas é fundamental ter a coragem de tomar as decisões certas, mesmo que elas sejam decisões doloridas que até conflitem conosco mesmo. Não pensemos que isso é um problema só brasileiro. Isso é um problema de toda a América Latina, de toda... Eu nem vou falar dos outros países, vamos falar da América Latina. Há alguma coisa em comum entre todos os países latino-americanos que eles não conseguem superar. Só os asiáticos até agora que têm conseguido superar. E até a Rússia. A própria Rússia, eu encontrei lá esta barreira. Ah, mas compartilhar risco? Ah, não. Eles têm até um fundo tipo BNDES e FINEP, e que diz isto, empresta sem juros a 60 vezes, mas com a garantia do patrimônio. Se não tiver patrimônio, zero de chance. Ou seja, nós temos uma formação patrimonialista que nos impede de fazer aquilo que é o certo. Qual é a solução que não fizemos atrás? Tentar transformar a riqueza financeira hoje, que vem da soja, em riqueza de conhecimento que viria de uma boa educação de base, depois disso, centros de pesquisa e dar inovação às empresas, inclusive as pequenas. Criar um clima de inovação e de empreendedorismo, porque senão não adianta também. E isso é possível, desde que tenha, e você falou, uma perspectiva de longo prazo. Não se faz isso em 2, 3 anos. Isso é um projeto de 20, 30 anos. Existe falta de recursos. Não existe falta de recursos. No Brasil, uma prova disso é que a empresa Monsanto está trazendo para o país 300 milhões de reais dela para aplicação em agronegócio na região centro-oeste, na área privada. Então, os players privados estão se movimentando. Quem não está se movimentando somos nós. Muitos e excelentes resultados já vieram com o trabalho de uma empresa pública como a Embrapa. Mas a maioria das pequenas e médias empresas precisa seguir esse caminho e ter um mínimo de apoio estatal para isso. A Alemanha pode ser um bom exemplo para quem produz tecnologia no mundo. Onde está lá, onde estão essas questões lá? Muito simples. O Ministério de Educação engloba a ciência. Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Wissenschaft, ou seja, educação e ciência. E a tecnologia, onde ela foi parar? Foi abandonada? Claro que não. Está onde ela tem que estar, onde estão as empresas. É o Ministério da Produção e Tecnologia. É o Ministério für Forschung und Technologie, que é o óbvio. E no Japão, é um bom exemplo de produção, ótimo exemplo. É exatamente a mesma coisa, só que não tem explícito. Mas o Ministry of Education cuida da ciência. E a tecnologia onde está? Está no MITI, Ministry for International Trade and Industry.
É lá que está a tecnologia. Foi este ministério, o MIT, famoso MIT, que financiou e fomentou todo o desenvolvimento tecnológico do Japão no pós-guerra. O senador Cristóvão Buarque apresentou uma proposta, eu acho que em 2002, na eleição de 2002, para separar o Ministério da Educação e Ministério da Educação e Ministério da Ensino Superior. Nós aderimos a essa proposta como Protec e sugerimos que este ministério fosse de ensino superior e ciência. E o Ministério da Tecnologia, ou melhor, a tecnologia, fosse no lugar apropriado, Ministério do Desenvolvimento Industrial. É lá que ela tem que estar. E lá ela criou-se a Secretaria de Inovação lá. Só que sem recursos, sem gente, não significa nada. É a média e pequena empresa que importa, não é a grande empresa. Por que não é a grande empresa? Porque a grande empresa tem seus recursos. E ela pode recorrer à lei já existente, chamada Lei do Bem, ela investe e depois recupera. Ou seja, esse não é o problema está na absoluta falta de suporte para a média e pequena empresa. O ponto é que, no caso brasileiro, a questão da inovação ela foi contaminada pela questão científica. Então, o que acontece? Na verdade, os recursos que deveriam ir para a tecnologia e inovação, eles passam por uma orientação que é científica. Então, acaba tendo uma orientação que é diferente daquela que é vista nas empresas e tudo mais. Então, a questão do pragmatismo, o foco nos resultados, a questão tecnológica, que ninguém melhor que o empresário para saber onde é que ele vai colocar os recursos e que tecnologia que ele vai apostar e tudo mais. E no Brasil isso acaba sendo voltado para as questões mais acadêmicas como ponto fundamental. Então, esse é um ponto que precisa, de fato, ser pensado. A Embrapa faz um trabalho fantástico na minha região, principalmente em produtos que eram produtos extrativistas, e hoje não, hoje você está produzindo mudas, como é o caso do açaí, onde a gente pode plantar açaí, é um produto sazonal, né? Ele só produz na época de chuva. Hoje nós temos um trabalho feito pelo Embrapa, em que tem a qualidade para que só possa sobreviver, não em época de chuva, só com gotejamento você teria a produção de açaí o ano todo. É uma produção de 3 meses. A minha região, todos os produtos extrativistas são sazonais, nenhum dá o ano todo. Então, você tem a borracha que é sazonal, você tem a castanha que é sazonal, você tem a acerola que é sazonal, você tem o açaí que é sazonal. Isso tudo industrializado, isso tudo pesquisado, nós teríamos uma geração de emprego sustentável que pudéssemos ajudar o Brasil. A patente ela é criada para que a empresa defenda o seu produto, não a invenção maravilhosa, nem nada disso, o seu produto. E, com isto, possa competir e vender. Um exemplo bem claro foi o iPhone da Apple. O iPhone da Apple teve mais de 200 patentes, mas todas essas patentes foram patentes de melhoramento. Nenhuma foi algo novo, porque o touchscreen já existia, a internet já existia, tudo existia em diferentes iPhones, diferentes celulares. O que ela fez? Juntou tudo, deu uma nova roupagem, um novo design, criou, essa talvez tenha sido a única invenção, criou aquele serviço de venda de aplicativos, etc., para facilitar a vida do usuário, e pronto. E o que fez a Samsung de tão criativo para hoje vender tanto ou mais até do que o iPhone? O que é que ela fez? Imitou, copiou. Esse é o caminho. O fundamental não é investir para um país em desenvolvimento em novas plataformas, novas tecnologias, não. É imitar, é copiar. Porque o homem é inteligente. Quando ele vai copiar o desenvolvimento feito por terceiro,
Ele copia o que é de bom, mas não vai copiar as burrices, os erros, porque todos cometem erros. Então, é o momento em que ele inova, ele incorpora a sua pequena inovação, mas é o primeiro passo para ele começar a acumular a competência tecnológica. O programa em discussão fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Você também pode mandar um comentário ou sugestão sobre o programa e outros produtos da TV Senado. Obrigado por sua audiência, fique com a gente e até o próximo Em Discussão.